Sejam bem-vindos para mais uma aula. Hoje nós vamos estudar os sinais da função quadrática e vamos ver algumas inequações simples chamadas inequações do segundo grau. Nós já vimos na aula do dia 18 que, dependendo do sinal do delta, a função do segundo grau vai ter duas raízes reais e diferentes, duas raízes reais e iguais, ou não vai ter raiz real. Isso depende do sinal do delta. Então, nós temos 6 situações para estudar da função quadrática. Então, eu coloquei, dado uma função f de R em R, cuja equação é y igual a x2 mais bx mais c, cujo delta é b2 menos 4ac, eu separei em 2 casos. Primeiro caso, o A maior que zero, ou seja, a concavidade, a abertura dela voltada para cima, que eu brinco que é uma parábola feliz. E o segundo caso, com A menor que zero, ou seja, com a parábola voltada para baixo, a abertura dela, a concavidade, que eu chamo de parábola tristinha. Então, no primeiro caso, com A positivo, a concavidade voltada para cima, nós temos 3 subcasos. Quando o delta é positivo, nós temos 2 raízes, então a parábola corta o eixo x em 2 pontos, que são as raízes. Eu chamei de x índice 1, x índice 2. Quando o delta é igual a zero, com o A positivo, a parábola está apenas tocando o eixo x no ponto que representa as 2 raízes iguais, x1 igual a x2. E se o delta for menor que zero, a parábola não vai tocar no eixo x, vai estar toda lá em cima, vai estar flutuando lá em cima, porque o A é positivo. O que significa estudar os sinais de uma função? Significa descobrir quais são os valores de x que tornam o y igual a zero, para que valores de x o y é negativo e para que valores de x o y é positivo. Ora, y é positivo quando os pontos estão acima do eixo x. E o y é negativo quando os pontos estão abaixo do eixo x. Então, no primeiro caso, letra A, entre as raízes, entre x1 e x2, a parábola está abaixo do eixo x, eu botei menos. Os 2 pedaços da parábola que estão acima do eixo x, eu botei sinal de mais, que são os sinais do y. Então, o y é menor que zero entre x1 e x2, e o y é maior que zero à esquerda do x1, à direita do x2. E é igual a zero no x1 e no x2, que são as raízes. Na letra B, quando o delta é igual a zero, essa parábola só toca no eixo x e ela está voltada para cima. Então, nunca o y vai ser negativo. Ou o y é positivo, para valores à esquerda da raiz, que na verdade é uma raiz só, são 2 iguais, é uma só. À esquerda da raiz e à direita da raiz, o y é positivo porque a parábola está acima do eixo x. E no ponto x1 igual a x2, o y é igual a zero. E na letra C, o que significa só sinal de mais? Significa que quando o delta é menor que zero e o A é positivo, qualquer valor que você dê para o x, o y será positivo. Aí eu estudei o segundo caso. Quando A é negativo, a parábola está voltada para baixo. Com delta positivo, ela corta 2 vezes o eixo x, no ponto x1 e no ponto x2, que são as raízes ou zeros da função. A parte de cima dela eu botei sinal de mais, ou seja, entre x1 e x2, o y é positivo. A esquerda do x1, ela está abaixo do eixo x, então o y é negativo. E a direita do x2, ela também está abaixo do eixo x, o y é negativo. Quando o delta é igual a zero, você tem 2 raízes reais iguais. Ou seja, você tem uma raiz só. E aí, a parábola só toca o eixo x. Como A é negativo, ela está para baixo, só tocando o eixo x ali no valor da raiz. Então, o y será negativo à esquerda da raiz, para valores menores do que x1, à direita da raiz, ou seja,
para valores de x maiores do que x1, e será igual a zero ali naquele ponto, que é o valor da raiz. E na letra C, quando delta é menor que zero, ou seja, delta é negativo, a função não tem raízes, a parábola não toca no eixo x. Então ela vai estar toda para baixo, porque o a é negativo, a concavidade é para baixo. Nesse caso, o y vai ser negativo, por isso que eu botei 3 sinais de menos, significando que qualquer valor que eu dê para o x, lá no y igual a x2 mais bx mais c, nesse caso, letra C do segundo caso, qualquer valor que eu dê para o x, o y vai dar negativo. Aquele sinal ali representa isso. Vamos ver como é que a gente aplica isso em inequações do segundo grau. Então vejamos. Primeiro exemplo. x2 menos 6x mais 5 menor que zero. Ou seja, eu quero saber quais os valores de x que tornam esse trinômio x2 menos 6x mais 5 negativo. O que eu fiz? Fiz o delta, achei as raízes da função x2 menos 6x mais 5, o delta dá b2 menos 4ac, que deu 16, achei as raízes, menos b, menos 6, mais ou menos raiz de 16, que é a raiz de delta, que dá 4, sobre 2a, que 2 vezes 1 dá 2. São duas raízes. 6 mais 4, 10 sobre 2 dá 5. 6 menos 4, 2 sobre 2 dá 1. E fiz um esboço do gráfico. O a é positivo, a parábola está voltada para cima. Ela corta duas vezes, porque tem duas raízes, no 1 e no 5. Entre o 1 e o 5, botei o sinal de menos, que a parábola está lá embaixo. À esquerda do 1 e à direita do 5, eu botei sinal de mais, porque a parábola está acima do eixo x, o y é positivo. Só que, lá em cima, x2 menos 6x mais 5 menor que zero. Eu quero saber quando essa função é negativa. Onde é que ficou o sinal negativo? Entre 1 e 5. Então a solução é x pertence a R, tal que 1 menor que x menor que 5. Ou seja, entre 1 e 5, o y é negativo. E também pode ser representado por aquele intervalinho, né? Você bota aberto em 1, aberto em 5, o colchete virado para a esquerda, virado para a direita, abertos, significa que todos os valores entre 1 e 5, essa função é negativa. Depois, no número 2, eu botei a mesma função. Olha lá, x2 menos 6x mais 5 maior ou igual a zero. É a mesma função. Só que ao invés de eu botar menor que zero, eu botei maior ou igual a zero. Veja, eu não precisei fazer tudo de novo. O esboço do gráfico é aquele. Olha lá. Entre 1 e 5 é negativo. A esquerda do 1 é positivo. E a direita do 5 é positivo. Então, olha só. Eu continuei usando esse esboço. Só que agora a pergunta é maior ou igual a zero. O que eu faço? Maior ou igual a zero ficou aqui, ó, à esquerda do 1, maior que zero, ou à direita do 5. Ou seja, para x menor que 1 ou x maior que 5. Menor que 1 ou maior que 5. E botei o igual porque ele quer saber quando é que é igual a zero também. Então o igual significa que eu incluí o 1, onde a função é igual a zero, e incluí o 5, onde a função é igual a zero também. Esses intervalos, ou seja, a esquerda do 1, a direita do 5, podem ser representados por menos infinito aberto até 1 fechado, tá? Porque é menor ou igual a 1. União, intervalo fechado em 5, ou seja, incluindo o 5, para mais infinito, ou seja, para cá. Terceiro exemplo, eu dei uma outra função, menos 4x2 menos 4x menos 1 menor que zero. Fiz o delta, deu zero. Achei as raízes. Quando o delta é igual a zero, na verdade não tem duas raízes, tem uma. Como A é negativo, essa parábola está voltada para baixo, olha lá. Só toca no eixo x no valor da raiz, que é o menos meio, e essa parte é negativa, essa outra é negativa também. A pergunta está aqui, ó. Quando é que essa função, ou seja, quando é que o y, que é isso tudo, é menor que zero? Quando é que ele é negativo? À esquerda do menos meio ou à direita do menos meio. Ou seja, para qualquer valor que não seja menos meio. Então eu botei a solução. X pertence a E, tal que o x é diferente de menos meio. Se o x não for igual a menos meio, o y será negativo.
tá? Depois eu fiz outra pergunta, com a mesma função. Aqui era menor que zero, procurei o negativo. Aqui é menor ou igual a zero. Quando é que ela é negativa ou igual a zero? Negativa ela é a esquerda do menos meio. Negativa ela é a direita do menos meio. Igual a zero ela é no menos meio. Então esquerda do menos meio, direita do menos meio, mais o menos meio, eu tenho o R inteiro. Eu tenho todos os números reais. Esquerda daqui, direita e o próprio menos meio. A solução é R. E a última é a mesma função, eu perguntando, quando é que o y é positivo? Ou seja, quando é que isso tudo aqui, qual é o valor de x que eu coloco para dar positivo? Não tem. Olha o esboço aqui. Não existe parábola positiva, não existe parábola aqui em cima. Então a solução é vazio. Quando a resposta é sempre, conjunto R. Quando a resposta é nunca, conjunto vazio. Espero que tenham gostado. Um forte abraço. Até a próxima.